Louvado seja o nome do Senhor. Levanta glorificando e exaltando o Rei dos Reis em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está feliz nessa noite, estar na casa do Senhor? Vamos estar neste momento orando, meus irmãos, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando em mais este culto em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua fronte, coloque seus pensamentos ao céu. Você já estava neste tempo de oração, neste tempo de intercessão. Agora, neste momento, eu te peço em nome de Jesus, que feche os seus olhos, abra a sua boquinha santa e comece a falar com Deus, dizendo: Senhor, abençoa este culto nesta noite. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, em Tua presença, estar aqui no Desafio Jovem, Senhor, junto com todos estes amados irmãos, estar aqui, Senhor, para juntos adorarmos, glorificarmos, bendizermos, exaltarmos o Teu nome, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja, Senhor querido, engrandecido nesta noite, que Tu cresça e que nós desapareça, que Tu cresça e que nós diminua, Senhor. Pedimos a Tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer menção da palavra de Deus. Vamos abrir em Salmos 84, vamos começar este culto lendo um salmo. Enquanto isso, o grupo pode estar passando e se organizando para nós adorar o Senhor Jesus. Salmos de número 84, abra aí a sua Bíblia, folheie a palavra de Deus, conheça a Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Vamos estar lendo, meus queridos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, o Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo o coração estão nos caminhos retos ou aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo salmo que nós acabamos de ler, um salmo rico, com tantas expressões, com tantas coisas maravilhosas para nós meditar. Eu acredito que aqui o salmista que escreveu este salmo, ele estava, quem sabe, perto ali dos átrios do Senhor. Os átrios era na época o tabernáculo onde as pessoas de toda a terra de Israel palmilhavam e faziam as suas
peregrinações, algumas vezes ao ano, para chegar até este tabernáculo e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu acredito que ele estava ali perto do tabernáculo, e ele viu, quem sabe, um ninho de uma andorinha, um ninho de um pardal, de um bicho que colocou ali a sua casa, e dali Deus lhe deu esta inspiração. Você sabe que o poeta, você sabe que o músico, ele tira inspiração de coisas simples, de coisas às vezes tão simplórias, que para nós no transcorrer do dia a dia não nos parece nada de nenhum ensinamento, mas para o poeta, para aquele que é analítico, para aquele que analisa as coisas, para aquele que busca através da inspiração uma composição, ele vê nas coisas simples os detalhes do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele viu ali a andorinha, ele viu ali o pardal fazendo um ninho, né? Quem sabe na beira, quem sabe num postezinho, em algum lugar, e Deus deu para ele esta grande inspiração. Ele disse assim: até o pardal já encontrou casa, a andorinha ninho para si, e toda a sua prole na casa do Senhor. Aleluia! Deus, ele te chama nesta noite para você colocar a sua casa na casa do Senhor, para você colocar a sua prole, a sua família, para você colocar, aleluia, toda a sua esperança na presença do Senhor, e Ele vai te abençoar. São tantas coisas ricas que nós acabamos de ler aqui. Ele fala também de um vale, chamado Vale de Baca, é chamado de vale árido, um vale terrível, um vale difícil de passar, pelo qual os andarilhos, quando passavam por ali, para que eles conseguissem sobreviver, tinham que construir poços para conseguir tirar água, para ultrapassar aquele vale. Era chamado de Vale de Baca. E ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e o coração estão nos caminhos aplanados, pelo qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva enche os seus tanques. Aleluia! Às vezes passamos pelos vales áridos da vida, e somente através das fontes, somente através das lágrimas, somente através das lágrimas, aleluia, das angústias, das dificuldades, conseguimos passar este vale. Mas Deus, Ele é um sol, Deus, Ele é um escudo. O Senhor dará graça, o Senhor dará glória, e Ele não negará bem algum. Quanta riqueza tem em apenas um salmo, aleluia. Então eu te convido nesta noite a você colocar a sua esperança no Senhor, a você colocar a sua vida na presença de Deus. Esta noite, este culto pode ser um culto memorável, este culto pode ser o culto divisor de águas na tua vida. Que este não seja somente mais uma reunião, mais um período do Desafio Jovem, mas a noite em que Deus vai escrever uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos cumprimentar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos cantar junto com você, Deus dos deuses, porque nós acreditamos sim que Ele é um grande Deus, e nós acreditamos que Ele é o Deus que tem te resgatado, é o Deus que tem te sustentado, é o Deus que tem te trazido vida, e vida em abundância, aleluia. E por isso nós vamos declarar, nós vamos dizer: Senhor, Tu é o nosso Deus, Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, aleluia. Isso.
imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Aleluia. Quem Ele é? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Diga o nome dele. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, o que Ele vai fazer? Vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Ah, meu irmão. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia! Nós queremos declarar aqui nessa noite que nós vamos ouvir a voz do Senhor, amém? São tantas vozes que às vezes nos perturbam, é a voz do inimigo, é a nossa própria carne. Às vezes alguém de fora vem falar alguma coisa e nós ouvimos tantas vozes, mas que você venha calar todas as vozes neste momento para ouvir a voz do Senhor. A voz que te traz segurança, a voz que diz que você pode caminhar sobre as águas, a voz que te traz fé, a voz que traz a paz.
E que nós venhamos nessa noite calar todas as vozes e ouvir a voz do Senhor no nosso interior falando. Preste atenção na letra desse louvor e que o Senhor venha ministrar o teu coração, que Ele é a voz que venha prevalecer na tua vida. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Diga pro Senhor: silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Vamos dizer ao Senhor nesta noite: fala, Deus, fala, que nós estamos dispostos a te ouvir, que nós estamos dispostos a te obedecer, que nós estamos dispostos a te seguir. Aleluia, fala, Deus.
Tome assento, meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Descansa os pezinhos, as perninhas um pouco, né? Oh, glória a Deus. E abre a palavra do Senhor aí em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. 2 aos Crônicas. Passeia na Bíblia aí, meu irmão. No Velho Testamento, tu estava no Salmo, volta um pouquinho mais, você vai encontrar ali 1 e 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Uma palavra tremenda também, meus amados. Glória a Deus. Diz assim, meus amados, e sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, que é filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, versículo 17, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Esta é outra linda palavra, e deste lugar aqui, depois desta grande vitória, este lugar aqui foi chamado de Vale de Beraca. Lembra que nós falamos antes de um outro vale? Qual era o nome daquele outro vale? Vale de Baca. E agora nós lemos sobre o Vale de Beraca. O Vale de Baca era aquele vale que tinha, como eu disse, ter que cavar poços. Era o vale das lágrimas, era o vale árido, era o vale do sofrimento, era o vale da angústia, o vale que você tinha que sobreviver para passar. Este vale, o vale da bênção, é o vale que Deus disse para o povo: vocês não terão que pelejar, só glorifica, só louva o meu nome, canta ao Senhor, e o Senhor vai trazer bênção, e o Senhor vai trazer vitória. Aleluia! Que bênção, meus irmãos, que ensinamento maravilhoso. Aqui nós vemos, aleluia, Josafá, um rei crente, um rei, do reino de Judá, e que temeu ao Senhor, e que orava diante do Senhor, como nós lemos aqui, uma oração muito bonita dele, uma oração em que ele lembra Deus. Isso nos ensina como orar, inclusive. Às vezes a gente ora, só pedindo coisas, a gente só ora, e às vezes a gente precisa usar a própria palavra, e orar a palavra. E ele orou a palavra, ele: Senhor, tu lembra que tu disse que essa casa ia ser uma casa, que quando nós estivéssemos passando por tal situações, nós estaríamos aqui, pois agora nós estamos aqui, pois agora nós estamos clamando, nós estamos na angústia, estamos buscando a tua face. E a Bíblia diz que ele não apenas orou, mas ele também jejuou, com toda a terra de Israel e Jerusalém, eles jejuaram ao Senhor. E existem batalhas, queridos irmãos, que você só vai vencer na oração e no jejum. Às vezes o inimigo, ele é tão grande, às vezes o inimigo, ele se coloca numa postura, numa situação tamanha, que somente através da oração e do jejum. Jesus mesmo, ele disse que há uma classe demoníaca que só arreda da nossa vida através do jejum e da oração. Ele disse: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então nós precisamos às vezes renunciar à nossa carne, dizer para ela que ela não tem poder, e fortalecer o espírito através de uma vida de jejum, de uma vida de oração, de uma vida de busca ao Senhor. E nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus vivo, que nós oramos e Ele se manifesta. Nós oramos e pedimos uma resposta, e Deus não fica em silêncio, Ele responde às nossas orações. Então, eu te convido, eu te encorajo a você colocar as suas pelejas, colocar as suas batalhas na presença do Senhor, e quem sabe Ele vai dizer isso: nessa peleja tu não vai ter que pelejar, nessa batalha tu só vai glorificar o meu nome, nesta batalha tu só vai ficar tranquilo, porque eu vou fazer uma obra extraordinária na tua vida. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus
espera de você, em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor? Te coloca de pé agora, já está descansado, vamos glorificar a Deus e vamos louvar a Ele. Quem sabe você está neste vale nesta noite, eu não sei se é o vale de Baca, o vale das lágrimas, ou se é o vale de Beraca, o vale da bênção, mas o certo é que Deus te convida nesta noite, a você buscar a face do Senhor, a você clamar de todo o seu coração a presença dEle, e Ele vai se manifestar em sua vida. Aleluia, vamos cantar Há uma esperança, porque existe sim uma esperança no Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os olhos viram a janela se abrindo. O que o mundo tinha parecia colorido. A euforia de uma noite, na ilusão de estar longe, de momentos que não suprem o teu ser. Agora a depressão no teu viver criou-se um vazio ao teu redor, só marca sem prazer, não há mais esperança, no passado só lembranças, não te encontras mais, procuras entender. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Eis aqui há um escape pra você, o momento oportuno da tua vida. Vem depressa, Cristo já pagou o preço. O que Ele fez por você, meu irmão, lá na cruz? Sofreu tudo calado para estar bem do teu lado, pois deseja te socorrer. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Só as vozes. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Mais uma vez. Há uma esperança sim, Creia nessa palavra. vem com Cristo te encontrar, Aleluia. sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. De todo o coração. Há uma esperança sim, vem com Cristo te encontrar, sua vida deu por ti, Ele quer só te amar. Uma última. Há uma esperança
te amar. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, nos diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, para dar vida e vida em abundância. Aleluia. O Senhor veio para dar vida à sua vida, que outrora estava perdida e hoje foi encontrado e achado. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Desafio. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há tomar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Você já provou tantas coisas. Não há nada. Ao longo de toda a tua vida tu já provou tantas coisas. Melhor, mas de uma tu tem provado e tu pode ter certeza que não existe nada melhor que o amor de Deus. Aleluia. Nada melhor que meu Deus. Com toda a força cantando agora. Nada melhor que
sepulcro. Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Declare: o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode Oh, glória a Deus, o Senhor pode fazer caminho, aleluia, em meio à tempestade. Eu já quero passar a palavra para o irmão Dilson. Está conosco o irmão Dilson Gomes, irmão Dilson da cidade de Campo Bom, Sapiranga, irmão Dilson da cidade de Sapiranga, e que atendeu o nosso convite, né? Passou por uma comunidade terapêutica, por um centro de recuperação, Desafio Jovem Luz no Vale, isso, né? Luz no Vale, do irmão Nelson, né? Que é um filho da casa também aqui, e o irmão Dilson tem hoje um ministério frutífero, abençoado, e louva a Deus, irmão Dilson, pela oportunidade. Nós vamos saudar o irmão Dilson com bem-vindo, amém? Tem mais alguém junto com o senhor? Ah, está no carro. Então vamos estender a mão, vamos dar aquele nosso caloroso bem-vindo ao irmão Dilson, amém? 1, 2, 3. Bem-vindo, 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 em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Dilson, em nome de Jesus, amém? Passa a palavra já. Obrigado, queridos. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Quantos aqui tem motivo de sobra para dar glória a Deus aqui? Que maravilha. Você pode tomar o seu assento, por gentileza? Assentado como você está, eu quero que você pegue a sua Bíblia, assentadinho como você está, e você abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e nós vamos ler um único verso, verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 12. Enquanto nós vamos encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui louvar a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês aqui essa noite. Quando o Rodrigo me convidou, eu disse, poxa, que legal essa oportunidade da gente poder estar aqui. Já tinha um bom tempo que nós tínhamos esse desejo de um dia poder contribuir com esse trabalho, né, com tudo que esse trabalho representa. Rodrigo, Deus te abençoe, você, todos os voluntários, toda essa equipe, essas pessoas que se disponibilizaram a abraçar essa causa tão nobre e uma causa que um dia nos alcançou também, né? Há 11 anos atrás, o Senhor nos encontrou numa casa muito parecida com essa, né? E graças a Deus a gente está debaixo da graça de Deus todo esse tempo, né? Testemunhando que Jesus é bom, né? E que Ele pode transformar qualquer quadro, né? Glória a Deus. Eu vim com uma mensagem no coração, mas o pouco que eu recebi do louvor de vocês aqui, a gente pegou um caminho, meio que se perdeu aí, mas graças a Deus estamos aqui. Mas Deus mudou a mensagem, então, mudou não, Ele me direcionou para essa mensagem aqui, e eu quero falar sobre gratidão, amém? Quantos aqui são gratos a Deus? Glória a Deus. 1 Samuel 7,12, quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ler mais uma vez. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, para que a gente de fato entenda o quão preciosa é essa palavra que saiu da boca do profeta, a primeira coisa que a gente precisa tentar entender de maneira clara e objetiva é saber exatamente o que estava acontecendo, qual era o contexto, quando o profeta proferiu essa palavra, quando ele disse assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Basicamente, esse período que esse povo aqui estava vivendo era um período extremamente difícil. E a vida daquele povo, daquela nação, do povo de Deus, ela funcionava mais ou menos assim. Eles participavam de uma guerra, terminava essa guerra, já tinha outra para participar. Terminava outra guerra, já tinha mais uma para participar. Então aquele povo estava vivendo um período de intensas batalhas. Então eles saíam de uma, entravam em outra, saíam de outra, entravam em outra. Então era uma sequência de batalhas que não havia descanso. Então eles saíam de uma situação
de luta, de guerra, de conflito. Terminava essa situação, já tinha mais uma para enfrentar. E eu sei que isso é muito distante do que aconteceu para aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas a gente pode traçar um paralelo dessa experiência que esse povo viveu lá atrás com aquilo que nós estamos vivendo agora. Não sei se você já pensou assim, mas eu, todas as vezes que eu resolvo um problema, eu fico pensando assim, eu resolvo esse, daqui a pouco já tem outro para resolver, e daqui a pouco já tem outro para resolver. E assim a vida da gente, ela é construída, de batalha em batalha, de luta em luta, e é assim, vai ser assim aqui, vai ser assim lá, vai ser assim em tudo que é lugar. A nossa experiência de vida, ela é fixada nessa ideia de muitas batalhas. Só que a grande questão é que a maioria das batalhas que esse povo de Deus entrava, Deus dava vitória para o seu povo. Justamente por quê? Porque em todas as batalhas que o povo entrava, o povo colocava Deus na frente da batalha. Ou seja, Deus ia na frente. E pelo fato de Deus ir na frente, a maioria dessas batalhas que o povo de Deus entrava, o povo ganhava. Só que foi exatamente nesse contexto que o povo assim cometeu um erro e tomou uma decisão que trouxe consequências amargas para esse povo. E qual foi o erro que esse povo cometeu? E qual foi a decisão que esse povo teve que trouxe essas consequências? E, aliás, esse erro são erros que nós aqui podemos cometer também. E que nós também podemos ser alvos dessas consequências. O que vai acontecer? Esse povo, de eles terem vencido tantas batalhas, eles começaram a desenvolver a ideia de que o mérito daquelas batalhas era deles. Então eles, embora achando que quem tinha vencido aquelas batalhas, eles já achavam que era eles. Então eles foram tirando o crédito de Deus daquelas guerras e passando o crédito para eles. É como se eles estivessem pensando assim, não, quem ganhou essa batalha foi nós, olha a força que nós temos, olha a capacidade que nós temos. Então esse povo começou a desenvolver uma autoconfiança. Isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque quando eu desenvolvo essa autoconfiança, eu estou confiando só em mim, nas minhas ferramentas, na minha capacidade. Isso aqui pode ser muito perigoso. E foi isso que esse povo começou, foi dessa forma que esse povo começou a pensar, começou a confiar neles mesmos. E confiando neles mesmos, desenvolvendo essa autoconfiança excessiva, o povo deixou de confiar em Deus, deixou de ser dependente de Deus. E justamente por deixar de ser dependente de Deus, esse povo se afasta de Deus. Ou seja, aquele povo que já tinha visto inúmeras vezes Deus dar vitória para eles, esse mesmo povo está se afastando de Deus por achar, por pensar que eles eram bons no meio da guerra. Isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque quando nós começamos a confiar na nossa capacidade, na nossa percepção, no nosso pensamento, no nosso jeito, na nossa ideia, a gente fica refém de nós mesmos. E não preciso aqui estender o assunto por pensar que a maioria das situações desagradáveis que aconteceram na nossa vida, não aconteceram por causa dos outros, aconteceram por causa de nós mesmos, de decisões erradas que nós tomamos, de caminhos perigosos que de nós fecharmos o ouvido para qualquer orientação. Então foi isso que aconteceu com esse povo. Eles se afastaram de Deus, eles tomaram uma decisão, repita bem alto, decisão. E essa decisão vai trazer consequências amargas para esse povo. Por quê? Porque embora eles sejam o povo de Deus, eles estão longe de Deus. Estão completamente longe de Deus. Só que as batalhas, elas não acabaram. Como eu disse para vocês, as batalhas eram constantes. Os conflitos continuaram. E eles foram para uma nova batalha. Só que ao contrário de todas as batalhas que eles tinham participado, que Deus ia na frente da batalha, Deus era o centro da guerra, Deus era a prioridade da vida deles, nessa nova batalha, por eles terem se distanciado de Deus, eles estão indo em nome deles. Ou seja, eles não estão indo em nome de Deus, eles estão indo em nome deles. É isso que está acontecendo. Só que é aí que vai vir a consequência dessa decisão. Quando esse povo, ele foi para o meio da guerra, confiando, achando que iam vencer, os inimigos vieram e derrotaram o povo de Deus. Só que não foi uma derrota comum, foi uma derrota trágica, vexatória. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que morreram naquela batalha 4.000 homens. Repita bem alto. 4.000 homens. 4.000 homens. Quantos mil homens? 4.000. Então 4.000 homens morreram. Agora regala os seus olhos e preste bem atenção no que eu vou falar. 4.000 homens morreram. Sabe por quê? Não tem diabo, não tem demônio, não tem macumba. Tem a ver com uma decisão. Então tem algumas consequências que nós provamos na nossa vida que não tem nada a ver com diabo, tem nada a ver com macumba, nada a ver com maldição, mas tem a ver com a decisão que a gente tomou de viver longe daquilo que Deus tem para nós. Foi isso que aconteceu. Só que pior, quantas mil pessoas morreram?
4.000. Ok, pior do que isso é o que vai acontecer agora. Porque esse povo erra, sofre a consequência do seu erro, só que infelizmente isso não muda nada na mentalidade daquele povo. Ou seja, para eles foi um acidente casual. Não, foi um acontecimento normal. Aconteceu, 4.000 homens. Ok, infelizmente esse povo não repensou, não pensou, não refletiu no erro que eles cometeram. E o que acontece? Olhe para mim aqui. Quando nós não pensamos, não refletimos nos erros que nós cometemos, nós vamos cometer eles. Grave isso que eu vou falar. Grave isso que eu vou falar. Quando não há reflexão, há repetição. Amém, gente? Amém. Tem alguém aqui comigo? Pode dar glória a Deus aqui? Não diminui o glória a Deus aí, por favor. Então, aonde não há reflexão, há repetição. Por que você vê pessoas vivendo um ciclo assim repetitivo durante anos? O problema não é errar, irmão. O problema é estar anos errando na mesma coisa. Coisa mais triste, irmão, você vê uma pessoa cheia de capacidade, cheia de dom, com possibilidades enormes de viver uma vida poderosa, abençoada, está vivendo sempre o mesmo erro, sempre a mesma situação, sempre a mesma conversa, sempre a mesma... Não, chega, irmão! Isso virou um ciclo vicioso, está entendendo? Você não pode se acostumar com internação, você não pode se acostumar com vício. Hoje Jesus quer começar a quebrar com esse ciclo, está entendendo? Porque, irmão, se você não olhar para trás e pensar, poxa, perdi o crescimento dos meus filhos, perdi a minha mãe, perdi não sei, se isso aqui, irmão, não gerar um choque na sua cabeça, vai haver repetição. Se você não consegue olhar para trás, refletir no caminho que você perseguiu até aqui, chegou até aqui, irmão, se não há efeitos e coisas que façam você pensar, meu Deus, o que aconteceu lá, irmão, se não há essa reflexão, vai haver repetição. Os erros vão se repetir de novo. E vai virar um loop infinito, um ciclo infinito. Só que só tem um que pode quebrar isso. E ele está aqui essa noite. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Deus quer pode manter a mão levantada. Deus vai começar a quebrar ciclo vicioso de pessoas aqui. A tua família precisa disso, a tua casa precisa. Quem pode adorar o Deus da glória aqui, irmão? Está entendendo? Então, não. Pelo amor de Deus, olha para trás e diz, isso aqui não vai se repetir mais não. Isso aqui não se repete mais não. Então, só que, o que aconteceu? Por não haver reflexão, houve repetição. O povo vai para uma segunda batalha. E eles vão cometer o mesmo erro da primeira batalha. Só que na primeira batalha, eles sofreram uma derrota e morreu quantos mil? 4.000. Na segunda vai morrer 32. 32.000 homens morreram por causa de uma decisão. Repare, irmão, tudo isso só está acontecendo por causa de uma decisão. Foi isso que aconteceu. Só que olha que coisa interessante. O erro que eles cometeram foi o mesmo. Amém? Mas a consequência nunca é a mesma. Porque o primeiro erro custou a vida de 4.000. Mas a repetição do mesmo erro que eles cometeram custou a vida de 32.000. Então você repara, o erro pode ser o mesmo, mas a consequência nunca é a mesma. Aí a gente lembra do que Jesus falou. O que Jesus falou? Que um abismo puxa outro. Então a situação está indo de mal a pior. Mas em nome de Jesus, Jesus tem poder para quebrar com essa situação. Jesus tem poder para fazer isso. Então vocês estão me entendendo? Diga amém. Diante disso, quando o povo sofre essa segunda derrota, vai haver sim uma reflexão. Justamente isso. O povo vai cair em si. Há uma reflexão, aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Caiu em si. Há uma reflexão. E quando eles refletiram, o que eles entenderam? Nós erramos. E qual foi o erro que nós cometemos? De decidir viver longe de Deus. De confiar na força do nosso braço, achar que a gente sabe. Eu sei como é que é, eu sei o que é melhor para mim. Essas expressões malignas, que às vezes estão aí no nosso vocabulário, no nosso coração. Eu sei o que é melhor, eu vou fazer com isso na minha vida. Irmão, amém, gente? Menos. É mais fácil a gente dizer, não sei, eu estou esperando ele falar. Eu estou esperando ele orientar. Eu creio que ele vai usar pessoas para construir um caminho viável para mim andar. É isso. Então, o que acontece? O povo cai em si. E quando eles caíram em si, qual foi o entendimento que eles tiveram? Eles pensaram assim, as coisas pioraram depois que a gente se afastou de Deus. Então as coisas podem melhorar se nós nos aproximarmos de Deus. E foi isso que eles fizeram. Naquela época, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo era um negócio que a gente chama de arca.
O que eles fizeram? Pegaram a arca, trouxeram a arca de novo. Deus voltou a ser o centro da vida deles. O que eles fizeram? Tomaram uma nova decisão. E assim como uma decisão custou a vida de 4.000 e depois mais de 32, assim também uma decisão vai começar a trazer vitória para a vida daquele povo. É isso, irmão? Talvez você veja aqui, irmão, você é fruto de inúmeras decisões erradas, mas uma decisão aqui pode quebrar com todas as decisões erradas que você tomou, irmão. Está entendendo? Então é a partir dessa nova decisão que eles vão tomar, de colocar Deus de volta para o centro da vida deles, que a coisa vai começar a mudar. Exatamente isso, uma decisão, uma convicção. E o que eles fazem? Coloca Deus volta a ser o centro. E na mente daquele povo, funciona mais ou menos assim dali para frente. Nós só vamos onde Deus vai. A gente só faz o que Deus pode fazer. E a gente só vai vencer se Ele vencer por nós. Nós não temos capacidade nada, mas Ele é poderoso para fazer tudo. Amém, gente? Então Deus volta a ser o centro. Deus voltou a ser o centro. E por voltar a ser o centro, tem mais uma batalha. Então repara, eles vêm de uma derrota, mais uma derrota, e eles têm uma terceira batalha. Só que nessa terceira batalha, nós precisamos pensar o seguinte, tem um fator perda aqui nesse negócio. Por quê? Porque eles estão chorando a morte de 36.000 homens. Você tem ideia do que é isso, irmão? Às vezes a gente perde uma pessoa, a gente já fica mal. Às vezes parente nosso, conhecido, a gente já sente aquele peso daquele luto. Às vezes uma pessoa que a gente admira, que infelizmente veio a óbito, a gente imagina, eles estão chorando a morte de 36.000 homens. Imagina, quantas famílias não foram dilaceradas nisso aí. Então, eles estão arrebentados. Repita bem alto, arrebentados. E eles têm que entrar no meio da guerra. Quando eu entendi isso, o Espírito me visitou com uma consciência tão clara que existem batalhas que a gente vai ter que entrar quebrado. Irmão, não precisa ser nem muito espiritual para saber que eu estou falando com pessoas que talvez estão dilaceradas aqui hoje. Só que se você entender o que eu vou falar, você pode dar uma glória a Deus, irmão? A questão não é como você entra na batalha. A questão é com quem você está no meio dessa guerra. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Talvez você está quebrado, mas você está com Ele. Talvez você está arrebentado, mas você está com Ele. A questão não é como você chegou aqui. A questão é quem está aqui com você. Quem pode dar glória a Deus aqui, irmão? Está entendendo isso, irmão? Então a questão não é, Dilson, eu estou quebrado aqui, Dilson, eu estou arrebentado. Irmão, a questão é quem está junto com você. Então, embora eles estão quebrados para enfrentar essa terceira batalha, Deus está com eles. Deus está junto com eles. E eles vão para essa terceira batalha. Só que eles, humanamente, eles não têm mais chance. Não tem. Que os homens, a maioria está morto, o exército perdeu todas as armas, só que eles têm a ajuda de Deus. A maioria de nós aqui, humanamente, talvez nem chance a gente não tem mais para crescer, vencer e ter vitória. Mas a gente tem Ele. E Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Me lembro que há 11 anos atrás, um domingo, a minha mãe veio me visitar e eu estava muito desanimado. Domingo é um dia muito difícil, aquele cenário de visita, às vezes é bom, às vezes você fica, sei lá, só quem está aqui sabe do que eu estou falando. E eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, não tem mais esperança para mim, eu abandonei faculdade, perdi tudo que eu tinha, a casa foi, o carro foi, não tem mais nada. Eu vou voltar para a minha cidade, todo mundo vai desconfiar, ninguém vai abrir porta de emprego para mim. E a minha mãe disse assim, tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu, Deus vai dar em dobro. Eu não gosto de falar isso, mas a minha casa é melhor do que a casa que eu tinha, o carro é melhor do que o carro que eu tinha, mas não é isso, eu tenho uma paz que antes eu nunca tinha. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite, irmão? Levante a sua mão, levante, 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 levante. Você não tem condições, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Quem pode adorar o Rei da Glória aqui? Aleluia. E eles entram e vencem aquela batalha. Eles vencem aquela batalha. Deus entrou, confundiu a cabeça dos inimigos. Os inimigos bateram em retirada. Deus deu vitória para o seu povo. Foi isso que aconteceu. E justamente, quando o povo venceu, que eles olham para aquela batalha e pensam assim, Rodrigo, meu Deus, nós não tínhamos chance. Mas Deus deu vitória para a gente. Vai surgir, olhe bem nos meus olhos aqui, uma espécie de uma dívida de gratidão no coração daquele povo. Sabe o que é uma dívida de gratidão, irmão? É algo que você não consegue pagar.
Por exemplo, alguém que talvez resgatou você e trouxe para cá, você consegue agradecer essa pessoa? Pagar o bem que ela te fez? Não, você tem uma dívida eterna com essa pessoa. Não consegue, irmão. Então surge no coração, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Pessoas que te ajudaram, que estão te ajudando, gente que talvez nem teu sangue não é e está te ajudando. Então o que é isso? É uma espécie de uma dívida de gratidão, que todo mundo aqui tem. Em algum contexto de vida você tem. Alguma coisa que, por mais que você faça, por mais que você dê, você não consegue. Você consegue até dizer, muito obrigado, oferecer alguma, mas não consegue, é uma dívida, é maior que a gente pode pagar. Então surge no coração daquele povo essa dívida de gratidão. E a resposta dessa dívida de gratidão é o profeta que representava o povo, ele pensar o seguinte: nós precisamos materializar a nossa gratidão. A gente precisa fazer alguma coisa para simbolizar para Deus que nós estamos gratos. E o que o profeta faz? Ele pegou na mão uma pedra, repita bem alto, pedra. E ele transformou essa pedra num memorial. O que ele fez? Pegou a pedra e cravou a pedra. Então aquela pedra se transformou num memorial. Diz o que é um memorial? Como se fosse uma placa. Para que eles olhassem para aquela placa e lembrassem: aqui Deus deu vitória para o seu povo. E para que as próximas gerações também olhassem para aquela placa e lembrassem: aqui Deus deu vitória para os nossos pais. Então essa pedra se transforma no símbolo da gratidão daquele povo. Só que é aí que a gente precisa redobrar nossa atenção e pensar o seguinte: aonde o profeta cravou essa pedra? E o texto diz, redobra essa atenção, o texto diz que o profeta cravou a pedra entre Mispa e Sem. Amém? Aí a gente pode pensar o seguinte: mas por que o profeta cravou ali no meio? Olhe para mim aqui. Mispa e Sem é a mesma região que o povo sofreu a primeira derrota. Quantos mil homens morreram na primeira? 4.000. Ok, esse mesmo lugar, onde ele cravou a pedra. Mispa e Sem também é o mesmo lugar onde o povo sofreu a segunda derrota. Quantos mil homens morreram na segunda? 2. Só que olha que coisa preciosa. O mesmo lugar que o povo sofreu a primeira derrota e a segunda derrota foi o lugar que Deus escolheu para dar maior vitória para o seu povo. Vou melhorar até você dar glória a Deus. O mesmo lugar... Vou melhorar, espera aí. O mesmo lugar da lágrima, do choro, da perda, do pecado, é o mesmo lugar da restauração, da graça, da promessa. Vou melhorar. A mesma casa, o mesmo lugar, a mesma cidade, o mesmo ambiente onde você mais sofreu, vai ser o ambiente onde você vai dar suas maiores... Então o que Deus faz, gente? Pega o mesmo lugar da vergonha e transforma no lugar da restituição. Uma mão levantada. O lugar que você mais sofreu, a situação que você mais sofreu, vai ser o lugar que Deus vai escolher para dar as maiores alegrias da sua vida. Quem pode dar glória a Deus aqui? É assim, irmão. Deus faz isso. Olhe para quem está próximo de você e diga: Deus faz isso. Amém? Deus faz isso. Deus faz isso, irmão. Talvez você está aqui, olhe para mim aqui. Talvez você está aqui, você sofreu, não sendo um pai ausente, uma família complicada. Mas esse vai ser o ambiente da maior vitória da sua vida. Amém? Diante disso, ele crava a pedra ali. Mas muito mais de que nós pensarmos que Deus escolheu esse lugar para eles viverem a maior vitória da vida deles, é nós interpretarmos o que saiu da boca do profeta. E o texto diz que o profeta, além de cravar a pedra, ele disse: Ebenezer até... Onde lá? Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilha. Repara, ele não disse assim: Ebenezer, até aqui nós chegamos. Ele reconhece que se não fosse ele... Diante disso, eu quero dividir com vocês 3 razões para nós sermos gratos a Deus. Indiferente você está aqui, Dilson, eu estou arrebentado, estou quebrado, não sei como é que vai ser minha vida. Diferente. Todo mundo aqui tem alguma questão. Mas mesmo assim, eu quero oferecer 3 razões para você agradecer a Deus aqui hoje. Você pode estar longe da família, você pode estar longe de sonhos, você pode estar longe, enfim. Todos nós aqui. Mas 3, vocês me ajudam a pregar? Diga amém. Amém. A primeira delas, primeira razão de ser grato a Deus. Eu conto até 3, quando eu contar até 3, você vai dizer bem alto: o Senhor me trouxe até aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor me trouxe até aqui. Mais alto, 1, 2, 3. O Senhor me trouxe até aqui. Sabe qual a primeira razão da nossa gratidão? É que nós conseguimos chegar até aqui.
Irmão, você quer um milagre? Alguém vai... Não. O milagre é nós estarmos aqui. Sabe por quê, irmão? Há 10 anos atrás você se imaginava estar aqui adorando. Há 15 anos atrás você se imaginava. Há pessoas aqui que há uma semana atrás não se imaginava estar aqui adorando. Então só há uma explicação do porquê eu estou aqui, do porquê o Rodrigo está aqui, do porquê o desafio está aqui, porquê vocês estão aqui. Só está uma explicação. Sabe qual é? É milagre. Você é fruto de um milagre. Ninguém aqui, irmão. Ninguém aqui veio aqui por conta própria. Não, foi o próprio Deus que nos direcionou. Foi Ele, irmão. Para que você estivesse aqui, irmão, teve gente que Deus arrancou do meio da lata de lixo, teve gente que Deus desviou o caminho da bala, e graças a Deus nós estamos aqui adorando a Deus aqui hoje, irmão. Está entendendo? Então não há uma explicação lógica para nós estarmos aqui. Só há uma explicação, é milagre. Onde é que nós estaríamos agora, irmão? Alguns anos atrás. Está entendendo? Então nós estarmos aqui é um milagre. Você quer algo a mais do que isso, irmão? De saber que você sobreviveu. A graça de Deus te alcançou. Quem pode adorar a Deus por isso, irmão? Segunda razão. Segunda. No 3 você vai dizer bem alto. Tenho tudo que eu preciso. Tenho tudo que eu preciso. Vamos lá? 1, 2, 3. Tenho tudo que eu preciso. Mais alto. 1, 2, 3. Tenho tudo que eu preciso. Olhe para quem está próximo de você e faça uma pergunta. Pergunta assim: irmão, está te faltando alguma coisa? Olhe para mim aqui. Talvez, olhe para mim nos meus olhos. Talvez nós não temos tudo que nós queremos. Amém? Mas nós temos tudo que nós... Deus sempre vai fazer questão de trazer aquilo que a gente precisa. Pode ter certeza, irmão. Em qualquer contexto da sua vida, se você confia nele, Ele vai fazer questão de dar aquilo que você precisa. É óbvio, olhe para mim aqui nos meus olhos. É óbvio que talvez você está aqui, irmão, você tem coisas que você queria que acontecesse. Todo mundo está aqui assim. Por exemplo, eu tenho um filho mais moço, ele não está aqui, tem só o mais velho que está ali dormindo. Eu tenho um filho mais moço, tem 3 anos. Desde os 3 meses ele desenvolveu uma doença autoimune. Então eu queria muito que ele tivesse sido curado já. Não está. Mas graças a Deus, Deus está cuidando dele. Então nós temos tudo que nós precisamos. Talvez eu não tenha tudo que eu quero. Você não tem tudo que você quer. Por quê? Porque a vida não é uma fantasia assim, meu, que é uma fábrica de desejo. Não é assim. A vida tem das suas complexidades. Só que nós não podemos, olhe para mim aqui, não podemos jamais pegar aquilo que a gente não tem e deixar de agradecer aquilo que a gente tem. Por quê? Porque há uma lógica do Evangelho. E essa lógica, gente, ela precisa ficar clara no nosso coração aqui. O Evangelho tem um caminho para nós vivermos uma vida preciosa. Qual é o caminho? O texto diz assim: ser fiel no que sobre o... Geralmente, quando a gente fala nesse versículo, qual é a interpretação que a gente tem? Ser fiel no pouquinho, coisinha pequena. Irmão, esse texto tem muito mais a ver com você ser fiel com aquilo que você tem agora. Amém? Então, não quer dizer que é grande ou pequeno. Eu preciso ser fiel com aquilo que eu tenho. E se eu for fiel, Deus tem coisas... A surpresa de Deus vai ser baseada na fidelidade que você está tendo agora. Se você não consegue ser fiel com as pessoas que você tem aqui, nas micro-relações, não pense, não espere que a mágica vai acontecer na sua vida daqui a alguns anos. Agora, cada fidelidade que você tiver aqui, uns mínimos atividades aqui, irmão, vai ser uma resposta de Deus para você daqui a um tempo. Eu já vi pessoas que acham que assim, a mágica vai acontecer na hora que sair. Não, irmão, a mágica está acontecendo aqui agora. A bênção é um princípio. Se você cumprir o princípio, o Deus do princípio vai até quem pode adorar a Deus aqui. Está entendendo? É isso. Que nem às vezes eu vejo, olha para mim aqui, posso corrigir um negócio que às vezes tem no nosso meio? Amém, gente? O desafio é lá fora. Não, irmão. Lá fora nem chegou, ele não sabe quando vai chegar. O desafio é agora. Amém? O desafio é lá fora. Não. Lá fora é um novo estágio do desafio. Amém? Agora deu uma geladinha. O desafio é o que eu estou vivendo. E o que vai acontecer depois vai ser um reflexo da minha fidelidade. Aqui. Olhe para quem está próximo de você e diga: ser fiel, irmão. Os mínimos detalhes.
Quem pode dar glória a Deus aqui? Maravilha. Então é assim, gente, é assim. Entenderam até aqui? Diga amém. Então a primeira razão da nossa gratidão é que o Senhor nos trouxe até aqui. A segunda é que nós temos tudo que nós precisamos. Quero ouvir a terceira? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceira. No 3, você vai dizer bem alto: Deus fará coisas grandes. Deus fará coisas grandes. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus fará coisas grandes. Mais alto. 1, 2, 3. Deus fará coisas grandes. Agora preste atenção. Não perca atenção agora. Ó, a primeira razão que eu dividi com vocês é essa: o Senhor nos trouxe até aqui. Diz respeito a nós sermos gratos por tudo que Deus já fez. Amém? A segunda razão que eu dividi com vocês é que nós temos tudo que nós... Aí não diz a respeito de nós sermos gratos pelo que Ele fez, mas nós sermos gratos pelo que Ele está fazendo. Só que tem gente aí que já entendeu. Só que a terceira razão, Deus fará coisas grandes, não tem a ver com o que Deus já fez. E também não tem a ver com o que Deus... A terceira, eu já posso agradecer as coisas maravilhosas e grandes que Deus vai fazer na minha vida. Levante a mão e segura o glória, segura. Já pode comemorar a porta que Ele vai abrir, o milagre que Ele vai fazer, a cura. Quem pega essa palavra aqui? Aleluia, aleluia. Ó, pode comemorar, irmão, a restauração, a glória da segunda casa. Pode comemorar. Olhe bem nos meus olhos aqui. O povo que ama, repita bem alto: ama. Ama. O povo que ama o Senhor é o único povo que pode comemorar antes do tempo. Eu sei você, irmão, mas eu já estou comemorando umas bênçãos que eu sei que Deus vai mandar. Estou comemorando a cura do meu filho, estou comemorando. Aí você pode me perguntar, talvez, por que, Deus? Como é que a gente pode comemorar? Tem uma palavra que fala sobre isso. Tem um texto que diz assim: aquilo que o olho não, aquilo que o ouvido não, são as coisas que Deus tem o quê? Mais alto. Mais alto. Para quem? Vou melhorar. Tem bênção que os teus olhos nem viram, mas já está tudo preparado para você. Tem bênção que os teus ouvidos nem ouviram ainda, mas já está tudo preparado para você. Cadê o glória a Deus aqui? Cadê o glória a Deus? Aleluia. Vamos colocar de pé, gente, por gentileza. Tá, beleza. Olhe para mim aqui. Deus fez, Deus está fazendo e Deus ainda vai fazer. Pense na gratidão como um tripé. Aí quando você pensa a gratidão como um tripé, você lembra o que está escrito lá nos Hebreus. O que está escrito lá? Que Deus é ontem, hoje e será tripé. Ou seja, você pode agradecer pelo ontem, porque Deus estava lá. Você pode agradecer por hoje, porque Deus está com você. E você já pode começar a agradecer o amanhã, porque Ele já chegou lá também. Olhe para mim aqui. Quando você entende Deus nessa lógica do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer, quando você entende Deus assim, você pensa assim: poxa, para eu estar aqui, foi Deus que me trouxe. Para eu ter conseguido passar por tudo que eu passei, foi Deus. Vocês concordam comigo que foi Ele? Mas vocês também concordam que para você conseguir suportar tudo que você está suportando, também é Deus. Agora pensa comigo, se Ele te ajudou para chegar até aqui, se Ele está te ajudando em tudo que você está vivendo, imagina o que Ele não tem guardado para o seu futuro. Hoje, talvez, você não consiga perceber o que Ele tem.
Mas Ele tem. Tem coisas grandes para fazer. Encerro a minha fala. Dizendo o seguinte, que às vezes nós somos ingratos e não percebemos. Uma vez, eu fui pregar numa igreja, uma cidade chamada Araricá, perto da minha. Eu moro em Sapiranga, e é a cidade de Araricá do lado. Fui pregar lá numa igreja. Era um trabalho das irmãs. E tinha lá o coral das irmãs. Quando eu entrei e tal, o coral começou a cantar, eu comecei a observar uma irmã que estava lá. Eu nunca tinha visto uma irmã tão inquieta. Nunca tinha visto. Ela começava a reger o coral e saía pulando para lá e pulando para cá. Isso que eu fiquei 4 anos dentro do centro de recuperação. 4 anos. Eu nunca tinha visto alguém assim, irmão. Tão agitada. Ela ia para lá, ia para cá. Profetizava para um, profetizava para outro. E eu fiz um pré-julgamento aquele dia. Eu olhei para aquela irmã e pensei assim: mas será que precisa de tudo isso aí? Será que não é emoção esse negócio? E fiquei com aquilo no coração. Terminou o culto, me chamaram para pregar de novo na mesma igreja. Mas daí era um culto de dia de semana, culto de oração. Fui lá, e ela estava lá de novo. Aí o que eu pensei? Aquele dia era congresso. Estava empolgada e tal, tinha um coralzão lá. Agora é culto de ensino, quero ver ela fazer tudo que ela fez. Irmão, ela fez a mesma coisa. Pulava e gritava, ia para lá e para cá. E eu de novo, olhei assim e fiz um pré-julgamento. Enquanto está acontecendo o culto, na minha frente tem um obreiro. Ele vira para trás e ele diz assim: irmão Gilson, você conhece essa irmã? Eu disse: olha, eu já vi ela, né? Mas eu não sei quem ela é. Aí ele disse assim: ela é minha esposa. Aí eu fiquei meio desconfortável, porque eu estava julgando ela, né? Tem alguns pecados que a gente não fala. Estão tudo aqui, ó. Por isso que Davi disse: sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Tem pecado que não vem para fora, mas está tudo aqui. Mas isso é um assunto para uma nova mensagem, né? Olha para mim aqui. Julguei de novo a irmã, julguei. Aí ele disse assim: você conhece ela, Dilson? Eu disse: eu já vi ela. Ele disse assim: ela é minha esposa. Eu disse: irmão, que beleza. Ele disse assim: você sabia que ela era muda? A reação que você teve foi a reação que eu tive. Só que a reação que eu tive foi mais constrangedora que a sua. Sabe por quê? Porque eu percebi o erro que eu estava cometendo. E sabe qual foi o erro que eu estava cometendo? Eu estava julgando a gratidão de alguém. Sabe por que aquela irmã estava pulando, rodando e gritando? Porque ela estava tentando agradecer o Deus que um dia abriu a boca dela. O Deus que deu a voz para ela. A única coisa que eu consegui fazer, sabe o que foi? Fechei meus olhos, botei uma mão no meio da outra e disse assim: Deus, me perdoa! Quando, olhe para mim aqui, quando eu pedi perdão a Deus, sabe o que Deus me disse? Quem deveria estar pulando era você. Eu não sei se você vai pular, se você vai rodar, se você vai gritar, se você vai chorar, mas essa é noite de você agradecer a tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida. E essa noite eu quero convidar homens e mulheres. Não sei se eu posso convidar todo mundo, mas enfim, a regra da casa. Vale a regra da casa. Mas eu quero convidar pessoas que são gratas a Deus. E eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Sai do seu lugar e vem. Só você que é grato a Ele. Grato a Ele. Você que tem uma dívida de gratidão com Ele. Deus vai derramar um renovo sobre nós aqui agora.
Deus vai derramar uma graça sobre nós aqui agora. Coloque a mão no seu coração agora. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que você comece a agradecê-lo. Agradecer. Tem lugar na mesa, podes assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui comece a agradecê-lo aqui agora. Lugar. Agradeça o que ele fez. Agradeça o que ele está fazendo. Tem lugar na mesa, podes assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã. Agradeça! Tentando Agradeça! me encontrar, eu me Agradeça! perdi. Agradeça! Seja grato! Quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, podes assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Há uma graça de Deus! Podes Há uma graça de Deus! Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Há uma graça nesse lugar! Há um renovo do Espírito nesse lugar! Oh! Seja grato a Ele! Para nós encerrarmos, se você puder abraçar alguém agora, fique abraçado em alguém agora. Fique abraçado em alguém agora. E diga para essa pessoa, diga para ela: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso. Vai repetindo isso baixinho para ela. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos cantar uma última canção. Eu quero ouvir você adorando. Posso crer no amanhã, porque viver. Adore! Temor não há, mas eu nem sei
lugar glorificando a Ele. Aleluia. Dá a mão para o irmão que está ao seu lado, com todo o respeito. Dá a mão para a irmã que está ali, dá a mão para o irmão que está ao seu lado. Vamos estar orando pelo irmão Dilson, amém? Passa aqui, Dilson, passa aqui, vem cá, Dilson. Vamos orar pelo Dilson, para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue estendendo a sua mão, seu braço de misericórdia sobre a vida dele, amém? Esta é uma oração intercessória, que você orar pela vida do irmão Dilson, pela sua família, para que aquilo que ele veio entregar nesta noite, ele também possa levar nesta noite, aleluia, uma bênção toda especial da parte do Desafio Jovem e da parte do Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo. Oramos, Senhor, em favor da vida dele, Senhor, que as batalhas travadas, Senhor, possam ser vencidas, que tu possas, Senhor, estar abrindo, Senhor, portas, abrindo caminhos, que batalhas sejam vencidas, Senhor, através, aleluia, de uma vida na presença, Senhor, aleluia, do altar, ó Pai. Oh, Ramanda Rabacanda Rabassura Balabarra Suribacandas. Derrama, Senhor, bênçãos espirituais sobre a sua vida, sua família, sobre seus filhos. Que a graça, Senhor, estenda sobre eles, Senhor. Que, Senhor, a tua graça, o teu poder, Senhor, esteja, Senhor querido, sendo estendido sobre a vida dele, Pai. Muito obrigado pela vida deste jovem que foi alcançado, Senhor, e que hoje pode, Senhor, testemunhar e testificar o teu amor, Pai. Que, Senhor, tu possa, Senhor querido, multiplicar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua família, abrindo portas, abrindo oportunidades, abrindo, Senhor querido, portas que talvez estão aparentemente cerradas e fechadas. Tu venha, Senhor, confirmar ao seu coração a abertura de portas nesta noite, Pai. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.